Só há um país no mundo que reconhece a soberania deste país onde eu estou agora. Eu poderia dizer para vocês, né, qual que é esse tal país onde eu estou agora, mas aí não teria graça, né? Que tal fazer um suspense aí de uns 20 segundos? Vou passar algumas dicas e vamos ver se vocês conseguem adivinhar qual que é esse tal país que é o mais rejeitado do mundo. Estamos falando de uma ilha que geograficamente fica no Oriente Médio. A ilha é dividida. Ao sul há um país internacionalmente reconhecido, enquanto que ao norte há um país que somente a Turquia reconhece. A capital é Nicósia, uma das últimas capitais divididas do mundo. E aí, conseguiu adivinhar? Bem-vindos à República Turca do Chipre do Norte, o país menos reconhecido e logo o mais rejeitado do mundo. Por que a ilha do Chipre é dividida? O que são essas linhas pontilhadas que vemos no mapa da ilha? Como seria visitar esse país que quase nenhum outro reconhece? Descubra tudo isso e mais aqui neste vídeo. E pessoal, eu estou publicando poucos vídeos por mês aqui neste canal, mas lá no meu outro canal, Olhar Internacional, há vídeos mais frequentes. E essa foi mais uma viagem que nós fizemos como nômades digitais, o que só é possível para quem tem fontes de renda online. Quer saber como você também pode fazer o mesmo? Então visite profissãonomade.com.br. A geografia da ilha do Chipre é bem interessante e um pouco complexa, com 4 jurisdições diferentes. Ao sul temos a República do Chipre, um país membro da União Europeia e da zona do euro e internacionalmente reconhecido. As áreas em verde no mapa ainda pertencem ao Reino Unido, o antigo colonizador da ilha. Ao norte fica a área governada pelos cipriotas turcos, e essa linha azul que corta a ilha é chamada de Buffer Zone ou Zona Tampão, administrada pela ONU. Daqui a pouco falaremos mais sobre a história por trás dessas divisões. A capital da ilha é Nicósia ou Nicosia, a qual é dividida ao meio, similar à época do Muro de Berlim. Há até mesmo controle de passaporte para passar de um lado da cidade para o outro. E desse lado aqui da capital nós ainda vemos a bandeira da União Europeia, mas daqui a pouco, cruzando para aquele lado, nós não veremos mais essa bandeira, e sim a bandeira daquele país que só a Turquia reconhece. E aqui ainda vemos os preços em euro, tudo escrito em grego, em inglês, mas quando cruzarmos para o outro lado, a menos de 1 quilômetro, vocês vão ver como tudo isso vai mudar. Bem, estamos aqui do lado grego, e ali, como vocês veem, é o checkpoint, né? Aqui vamos ter que apresentar o passaporte. Não posso filmar lá, então vou tentar ser um pouco discreto e mostrar para vocês aí o que for possível. Bem, tentar filmar aqui discretamente, já passamos ali pelo lado grego, mostramos o passaporte. Sem novidades, como saímos da União Europeia, né, eu sou obrigado a mostrar o passaporte italiano e a Pamela tem que mostrar o passaporte português. Há rumores de que aqui você precisa de um passaporte europeu para entrar aqui desse lado. Eu acho que não, eu vou testar essa teoria, agora eu vou apresentar o passaporte brasileiro. Bem, cruzamos aqui, sem novidade, né? Ali está a bandeira da República Turca do Norte, né? E do lado direito aqui a bandeira da Turquia. E como eu disse, né, cruzando do lado grego mostrei o passaporte italiano e chegando aqui do lado turco mostrei o passaporte brasileiro e sem novidade, aqui estamos, então sim, você pode entrar com qualquer passaporte. A ilha do Chipre fica no mar Mediterrâneo, ao sul da Turquia, norte de Israel e oeste da Síria. A ilha tem quase o dobro do tamanho do Distrito Federal. Geograficamente, o Chipre fica no Oriente Médio, mas politicamente e culturalmente fica na Europa, principalmente a parte sul que fala grego e faz parte da União Europeia. No Chipre do Norte, o turco é falado. Em ambos os lados da ilha é comum encontrar pessoas que falam inglês também, principalmente do lado grego. O inglês na ilha é mais amplamente usado do que eu esperava. De fato, há mais de 70 mil britânicos morando na ilha. A população do Chipre do Norte é de 326 mil habitantes, já a República do Chipre, ao sul, tem 1,2 milhão de habitantes. Esse número aumenta muito no verão, com o turismo. E falando em turismo, a ilha como um todo tem belas paisagens e uma história milenar.
Apesar de conflitos passados e da divisão atual, ambos os lados são muito seguros e com habitantes amigáveis a turistas. E para entender o porquê dessa divisão, vamos ter que voltar um pouco no tempo. O Chipre foi governado por vários impérios, incluindo o Império Persa, Império Grego, Império Romano e o Império Bizantino. Em 1571, a ilha foi conquistada pelos otomanos e ficou sob controle turco até 1878, quando foi cedida à Grã-Bretanha como parte do Tratado de Berlim. Em 1960, o Chipre tornou-se independente do Reino Unido. E em 1974, temendo um golpe de Estado que unificaria a ilha com a Grécia, a Turquia invadiu e ocupou a parte norte da ilha. Na época, a ilha era habitada por chipriotas turcos e chipriotas gregos. Nas minhas pesquisas, múltiplas fontes alegaram que os Estados Unidos e o Reino Unido resolveram não interferir diretamente, pois, de uma certa forma, a invasão turca era benéfica. Afinal, a Turquia era e ainda é membro da OTAN, e em plena Guerra Fria, ter a presença da OTAN nessa região, legalmente ou não, até que não era uma má ideia. Os turcos chamaram a invasão de Operação Especial. A invasão, ou Operação Especial, resultou na divisão da ilha em duas partes, uma parte grego-chipriota no sul e outra turco-chipriota no norte. Os turcos-chipriotas proclamaram a nova república em 1983, mas até hoje nenhum país, exceto a Turquia, reconhece sua soberania. Desde então, o Chipre é conhecido oficialmente como República do Chipre, no sul, e como República Turca do Chipre do Norte. Ou seja, dependendo das métricas, o Chipre do Norte é talvez o país mais rejeitado e o menos reconhecido do mundo. Junto a ele, temos outros como Somalilândia, Transnistria e República de Artsakh. Será que esses outros três são menos reconhecidos que o Chipre do Norte? É um assunto para outro vídeo, mas uma coisa é certa, nenhum desses países se orgulha desse título. E lá longe nós vemos uma mesquita, né? E aproximando um pouco aqui nós vemos as duas bandeiras, né? Da Turquia e da República Turca do Chipre do Norte. E é tão comum aqui ver as duas bandeiras juntas, né? Como já notamos, a bandeira da Turquia e do Chipre do Norte aparecem juntas aqui em muitos lugares, mas há algo diferente aqui. As duas bandeiras estão a meia haste, né? Em sinal de luto, muito provavelmente devido ao recente e catastrófico terremoto na Turquia. Bem, nós acabamos de cruzar aqui pro lado turco e paramos ali para comprar esses docinhos, né? E já escutamos uma história triste, né? O vendedor disse que a família dele, né, estava bem no local ali no sul da Turquia onde houve o terremoto. Ele não tem certeza se a família dele está segura ou não. E o lugar tem uma atmosfera bem peculiar, né? Realmente muito bonito. Combinação aqui de arquitetura antiga com gatos, é claro, né? Esse aí é mais medroso. E as plantas, né? Eles usam muitas plantas aqui, ó, bougainvillea, muitas outras aqui para decorar o lugar. E passando por um lugar bonito desse, pacato, né? Natureza, arquitetura, história e também as lembranças, né, de um conflito, né, e também dessa separação que há aqui nessa ilha. Então esse arame farpado aqui, esse muro, né, eles estão aqui para separar o lado turco da chamada Buffer Zone, né, em inglês, ou a Terra de Ninguém, né, a qual é controlada pelas Nações Unidas. E aí depois dessa Buffer Zone é que a gente chega lá no lado grego. E se você olhar para o Chipre no Google Maps, verá que a ilha é cruzada por duas linhas pontilhadas, quase paralelas. Essa é a chamada Buffer Zone, ou Zona Tampão das Nações Unidas, também conhecida como Linha Verde. É uma faixa de terra que atravessa a ilha de Chipre e serve como um tampão entre o sul, controlado pelos chipriotas gregos, e o norte, controlado pelos chipriotas turcos.
Vocês veem isso aqui? Soldado armado ali abrindo os portões. Nem sei se eu posso filmar isso. Esse carro ele tá entrando nessa área aqui, ó, como vocês veem aqui. UN Nações Unidas, ali atrás da árvore o símbolo das Nações Unidas ali, né, que essa aqui é a área controlada pelas Nações Unidas, né, chamada Buffer Zone. Parece que o soldado mandou parar de gravar, espera aí. O soldado ali pediu para eu parar de filmar. Realmente, ele não pode mostrar aquilo ali porque é uma área militar, mas deu para vocês verem um pouco. Eu ia mostrar também, talvez eu tenha as imagens ainda, se eu tiver eu vou colocar aqui. Vocês veem as duas bandeiras, né, da Turquia e aqui da República Turca do Chipre do Norte desse lado, e do outro lado a República do Chipre e também a bandeira da Grécia. Mas assim, entre nós, né, se eu fosse um cara meio assim, cara de pau, né, eu poderia falar pro soldado, não vou deletar, fazer assim pra ele, e tecnicamente ele não tem jurisdição aqui, ele não poderia cruzar para esse lado aqui para vir me pegar. A Zona Tampão foi estabelecida em 1964, após um surto de violência intercomunitária entre as comunidades grega e turca da ilha, e desde então tem sido mantida pela Força de Manutenção da Paz das Nações Unidas no Chipre. A Zona Tampão varia em largura, de menos de 100 metros a mais de 10 quilômetros, e separa as duas comunidades, fisicamente e administrativamente. Nenhuma atividade militar é permitida dentro da Zona Tampão, e ela é monitorada por forças de paz da ONU para garantir sua neutralidade e evitar qualquer escalada de tensões entre as duas comunidades. Além de seu papel como tampão, essa linha verde da ONU no Chipre também serve como um ecossistema único, abrigando uma variedade de floresta e fauna, e é uma importante rota de imigração para muitas espécies de aves. A divisão do Chipre é uma questão política e diplomática complexa, e continua sendo um ponto de tensão entre a Grécia e a Turquia, com vários esforços diplomáticos sendo feitos para resolver a questão e reunificar a ilha. Atualmente, a divisão do Chipre permanece, mas existem esperanças de que possa ser resolvida através de negociações pacíficas. Como de costume, agora eu falaria sobre o poder de compra do Chipre do Norte, mas o Banco Mundial não disponibiliza informações para países não reconhecidos. O fato é que o país ainda é economicamente dependente da Turquia, ou seja, mesmo que todos os países do mundo passassem a reconhecê-lo amanhã, ainda assim, o Chipre do Norte não seria independente na prática. Enquanto isso, o Chipre do Sul, ou República do Chipre, segue crescendo, com um poder de compra superior ao de Portugal. Olha só, a arquitetura portuguesa aqui no Chipre do Norte, ou República Turca do Chipre do Norte, né? Olha lá, a bandeira branca aqui parecida com a da Turquia, é a bandeira aqui dessa república que só a Turquia reconhece, a bandeira da Turquia ali do outro lado. E a moeda aqui é a lira turca. Acabei de sacar ali 150 liras. Valia muito mais quando visitamos a Turquia em 2020, mas a Turquia está entrando numa superinflação agora. E digamos que a Turquia está quase se tornando aí a Argentina do Oriente, né? E essas 150 liras agora valem apenas R$41. Ó, como de costume, os muçulmanos estão sendo chamados para a oração. Essa chamada para oração nós escutamos várias vezes por dia em lugares onde há muitas mesquitas. Olha só isso. Literatura da língua portuguesa chegou aqui, traduzido para o turco, José Saramago e Paulo Coelho aqui. Eu sei que nós não estamos na Turquia continental, mas é inegável o quanto que esse lugar é turco em vários aspectos. E os turcos são bem desenrolados, né? Igual os brasileiros, como eu disse, eles sempre dão um jeito. Agora, por exemplo, eu tive que comprar uma carteira e não tinha maquininha de cartão na loja, então a mulher foi à loja do lado, pediu ajuda ali do parceiro dela da loja do lado, eu paguei para ele com cartão e tudo certo. Se fossem países muito regrados, como a Alemanha talvez, eu não acho que eles iam aceitar isso.
Olha só isso, a gente pode comer aqui, rodeado de gatos, pedindo comida. Olha isso, ó, paramos aqui no restaurante, eu precisava recarregar aqui o celular, mas isso aqui, ó, tomada do Reino Unido, e o que eu tenho aqui é da Europa. Só que o dono do restaurante deu um jeitinho aqui, né? O turco é igual ao brasileiro, né? Se precisar fazer uma gambiarra, dar um jeitinho, né? Eles fazem. Se fosse um alemão, jamais faria isso. Será que o recente terremoto na Turquia poderá atrair simpatia internacional para o reconhecimento do Chipre do Norte? Não sabemos. Pelo menos, por enquanto, as duas comunidades vivem de forma pacífica e certamente valeu a pena ter visitado os dois lados da ilha. Pena que em 3 dias não deu para ver tudo o que eu queria. Assim como eu, talvez você tenha ficado com vontade de ver e conhecer um pouco mais sobre essa ilha. Sendo assim, tem mais 2 vídeos sobre o Chipre lá no meu outro canal. Em breve neste canal e no outro vocês verão vídeos sobre Israel, Emirados Árabes, Islândia e Canadá, pois vamos passar por todos esses países nas próximas semanas. Como conseguimos viajar tanto assim? Ora, não é uma questão apenas de quanto nós ganhamos, mas sim como nós ganhamos dinheiro. Basta ter renda o bastante online e tudo se torna possível. E como você também pode construir fontes de renda online sem cair em pegadinhas e maracutaias, visite profissãonomade.com.br para saber como você também pode trabalhar com mais liberdade. E agora eu vou encerrar esse vídeo exatamente onde eu o comecei. Aqui tem 2 vídeos relacionados, esse vídeo aqui sobre a Turquia, sobre Istambul, que nós visitamos em 2020, e também esse outro vídeo aqui sobre a Suíça, por que tantos brasileiros e portugueses estão migrando para lá. É só clicar e você vai descobrir. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.